Ele foi considerado o homem mais mortífero dos arquivos policiais. Pedro Alonso Lopes foi responsável pelo assassinato de mais de 350 crianças. Mas, por incrível que pareça, em 1998 ele foi libertado da prisão, apesar de seus votos para matar novamente. O que será que aconteceu com Alonso? Quais as razões que o tornaram tão cruel? Será que a pessoa é capaz de nascer com toda essa maldade em si? Mais uma sexta-feira estamos aqui juntos. Gente, fala aí como vocês estão. Olha, eu tenho que falar que aqui está uma correria total. Estou quase sem tempo para gravar os vídeos por causa do trabalho. E a maioria dos vídeos postados até hoje eu gravei nas férias. E agora eu estou catando esses feriados para fazer um vídeo para vocês. Porque o canal não pode parar, né, minha gente? Como vocês sabem, entre escrever script, gravar e editar, posso dizer que eu gasto uns 3 ou 4 dias. Então, levando tudo isso em consideração, eu já vou pedindo a você que está aí me assistindo que deixe seu like, seu comentário. Se ainda não se inscreveu no canal, aperte aqui embaixo rapidinho o botão de inscrição e o sininho, que não vai demorar nada. Aproveita e já faz isso agora, tá? E o caso de hoje é para quem tem estômago forte, porque esse carinha que eu vou falar hoje fez atrocidades que ninguém vai esperar ouvir. Então senta aí e se prepara para saber mais sobre esse caso. Pedro Alonso Lopes nasceu em 1949 em Tomia, Colômbia. Ele foi o 7º de 13 crianças nascidas de uma garota de programa colombiana. Quando Lopes tinha 8 anos de idade, sua mãe o pegou fazendo carícias em sua irmã e ela o expulsou de casa. O menino se tornou um mendigo nas ruas violentas da Colômbia. Em um dia ele foi abordado por um homem que se comoveu com a situação do garoto e pediu para o menino morar com ele. Lopes, desesperado e faminto, não hesitou e foi com o homem. Mas ao invés de ir para uma casa confortável, ele foi levado para um prédio abandonado e lá ele foi repetidamente sodomizado. Não aguentando a situação, ele voltou para a rua. Aquela situação o deixou enfurecido e Lopes prometeu que ele faria o mesmo que fizeram com ele, com outras crianças. E ele cumpriu essa promessa. Depois de ser violentado por aquele homem, Lopes tornou-se paranoico e não deixava qualquer estranho se aproximar. Ele começou a se esconder durante o dia e procurava comida durante a noite. Depois de um ano, ele deixou Tomia e foi andando para a cidade de Bogotá. Um casal americano ofereceu ajuda a ele, pois sentiram muita pena daquele rapaz magro implorando por comida e levaram o menino para casa e matricularam Alonso em uma escola para órfãos. Mas quando ele tinha 12 anos, o seu professor o molestou. Um gatilho foi acionado em sua mente e pouco tempo depois, Lopes roubou o dinheiro e fugiu de volta para as ruas. Lopes não teve a chance de ter educação, por isso não conseguia um emprego. Então ele vivia nas ruas pedindo esmolas e cometendo pequenos furtos. Mas ele começou a roubar carros e foi preso com 18 anos por roubo de um carro. Depois de alguns dias na cadeia, ele foi abusado por 4 prisioneiros. A raiva e o trauma que ele experimentou quando era uma criança cresceu dentro dele novamente e ele prometeu que nunca mais seria violentado. Foi então que Lopes resolveu se vingar e matou 3 dos 4 homens responsáveis pelo seu abuso na cadeia. Isso acrescentou mais 2 anos à sua sentença lá dentro, pois as autoridades afirmavam que ele matou para se defender. E durante a sua prisão ele teve tempo para pensar em sua vida e começou a culpar a sua própria mãe por tudo que havia acontecido com ele. Se ele não tivesse ido para as ruas, nada daquilo teria acontecido. Seu ódio por sua mãe fez com que ele começasse a odiar as mulheres. E em 1978, Lopes foi libertado da prisão, mudou-se para o Peru e começou a sequestrar e matar jovens garotas. Ele foi capturado por um grupo de indígenas e torturado e enterrado até o pescoço na areia. Mas depois ele foi libertado e deportado para o Equador. Mesmo estando frente a frente com a sua morte, ele não parou de assassinar meninas. O aumento de meninas desaparecidas foi notado pelas autoridades, mas a polícia pensava que essas meninas estavam sendo sequestradas por traficantes de crianças e vendidas como escravas sexuais.
E em abril de 1980, uma inundação deixou expostos os corpos de 4 crianças assassinadas. E as autoridades então perceberam que havia sim um serial killer em ação. Pouco tempo depois da enchente, Lopes foi pego tentando raptar uma jovem. A polícia não conseguia confissão de Lopes, então pediram a ajuda de um padre local que se vestiu como um prisioneiro e foi colocado em uma cela com Lopes. O truque funcionou. Lopes começou a compartilhar seus crimes brutais com seu novo companheiro de cela. Quando ele foi confrontado pela polícia sobre os crimes que ele dividia com seu companheiro de cela, Lopes confessou ter matado pelo menos 110 crianças no Equador, mais de 100 na Colômbia e outros 100 no Peru. E ainda disse que iria andar pelas ruas à procura de inocentes. Ele dizia: "Eles não sabem o que eu vou fazer, eles não gritam, são inocentes." Lopes matava as meninas e levava para as covas cheias de corpos mortos de outras garotas que ele mesmo tinha matado. Ele acalmava as crianças durante a noite e ao nascer do sol, ele abusava e estrangulava a todas, satisfazendo suas necessidades sexuais doentias enquanto observava seus olhos se fechando devagar. E uma curiosidade sobre esse caso é que ele nunca matou durante a noite porque ele não conseguia ver os olhos de suas vítimas. E se ele não visse os olhos se fechando, o assassinato teria sido em vão. Na confissão, Lopes disse que conversava e jogava jogos mórbidos com as crianças mortas. Ele ia em seus túmulos e conversava com elas. Mas quando as crianças mortas não respondiam, ele ficava furioso e saía para encontrar uma outra vítima. A polícia achou difícil de acreditar naquela confissão estranha, mas Lopes concordou em levá-los para as sepulturas de seus filhos. Era assim que ele chamava suas vítimas. Mais de 53 corpos foram encontrados, o que foi suficiente para os investigadores acreditarem em sua palavra. As pessoas começaram a chamá-lo de Monstro dos Andes. Na verdade, Lopes nunca demonstrou remorso por seus crimes. Em uma entrevista com o jornalista Ron Leitner na prisão, ele disse que se ele saísse da prisão, ele ficaria feliz em voltar a matar crianças. Ele esperava ansioso pela oportunidade de envolver as mãos em torno da garganta do seu próximo filho. As pessoas não se preocupavam com sua fala, afinal, ele estava preso. Mas após 20 anos de confinamento solitário, no verão de 1998, Lopes foi levado no meio da noite para a fronteira da Colômbia e libertado por bom comportamento. Pedro Alonso foi libertado da prisão no meio da noite para evitar multidões enfurecidas e para evitar o seu linchamento. As autoridades não conseguiram impedir a revolta pública em todos os 3 países que os assassinatos ocorreram. Ninguém entendia por que o Monstro dos Andes havia sido liberado. As famílias das vítimas, no entanto, já haviam tomado suas próprias providências. Quando Lopes ainda estava na prisão, eles haviam se reunido para levantar uma recompensa no valor de $25 mil para pagar alguém disposto a matá-lo. Não se sabe se alguém o matou e pegou a recompensa, mas foi relatado que em 2001, nos últimos 2 anos, não houve relatos de meninas desaparecidas no Equador, Colômbia e Peru. Nem encontraram mais nenhum corpo nos lugares remotos onde o Monstro dos Andes deixava suas vítimas. Pedro Alonso não foi visto desde que foi solto. Até agora, ninguém sabe se está vivo ou morto. E é isso, pessoal. Centenas de crianças mortas e ele foi liberado. Sabemos que a vida nem sempre é justa com algumas pessoas, como não foi com ele. Mas escolher seguir esse caminho sangrento também não foi correto. Suas vítimas não tinham culpa pelo seu passado. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre esse caso e deixe sugestões de novos casos para trazermos aqui. Uma ótima semana a todos vocês.